Fala aí, torcedor vascaíno que me acompanha aqui no canal Complexo Vascaíno faz tempo, né? Devo explicações, mas é aquilo, o Vasco está na Série A, né? Mas antes de eu entrar em detalhes, os motivos de eu não ter gravado vídeos ultimamente, né? E sobre a trajetória do Vasco, né? Tudo que aconteceu ontem, a nossa permanência na Série A, tem uma bomba, né? Acabou de sair no Globoesporte.com. O Paulo Brax é demitido pela 777. Obrigado, Deus. E deixa a SAF do Vasco. Diretor esportivo é desligado um dia após o time confirmar permanência na Série A. 777 ainda não tem um nome para substituí-lo, mas tem pressa em encontrar novo dirigente. Cara, eu tava me preparando para gravar, do nada sai a bomba. Do nada saiu essa bomba, sabe? E me pegou desprevenido, porque ontem eu tava assistindo a entrevista coletiva do Ramon Dias e o Paulo Brax estava ali do lado, né? E o Paulo Brax já esquematizando, não, no próximo ano a gente vai ser assim assado, 777, ó, na raiz, bum! Parabéns. Temos que ter pessoas competentes no Vasco. E diretor de futebol é muito importante. Precisamos de alguém, cada um na sua respectiva função, na altura do Ramon Dias, cara. Precisamos de alguém que tenha a mesma altura do Ramon Dias. E precisamos de um diretor de futebol desse nível. Quem sabe um Rodrigo Caetano? Pode ser, do Atlético Mineiro. Eu gostaria demais. É um cara vitorioso. É um cara que já levantou caneco. Tranquilo? Então, rapaziada, vambora que eu vou explicar um pouquinho pra vocês o que aconteceu e nossa felicidade, né, cara? Estamos na Série A, cara. Cara, foi um alívio. Eu chorei ontem. O torcedor que não chorou, cara, não sei, o cara não tem emoção no coração, sabe? Mas vamos lá, cara. Rapaziada, eu vou explicar um pouquinho pra vocês, cara, também, pra eu não ser hipócrita, né? O último vídeo aqui no canal foi logo após a nossa derrota contra o Corinthians, né? E, cara, pra mim o Vasco estava rebaixado. Estava rebaixado, né? Inclusive, vieram algumas pessoas aqui nos comentários daquele vídeo, né? E falou, não, o Vasco vai continuar. E na época eu falei, não, esses caras tão malucos. O Vasco já caiu, cara. Mas sabe por quê, cara? Eu sou uma pessoa extremamente emocional. E a gente caiu 4 vezes, cara, já pra segunda divisão. Competimos 5 vezes, né? Porque a gente permaneceu em um determinado ano na Série B. E de um ano pro outro, né? Então, sempre vem aquele filme na minha cabeça, cara. Não vai dar. Não vai dar. Sabe? Então, eu tenho esse pessimismo guardado dentro de mim em relação ao Vasco. Que, graças a Deus, eu fui contrariado. E eu já comentei isso aqui no canal, cara. Eu amo quando o Vasco cala a minha boca, cara. Eu amo. E graças a Deus isso aconteceu e a gente está leve. O vascaíno hoje está leve, está feliz, cara. Ontem parece que eu tirei uma tonelada das minhas costas, cara. Pra vocês terem uma noção, eu vou ser sincero, não vou ficar aqui mentindo, não. Após o jogo contra o Corinthians, eu não assisti mais nenhum jogo do Vasco, cara. Nenhum jogo do Vasco, porque eu não estava aguentando. Minha saúde não estava boa pra assistir ao jogo do Vasco, sabe? E ontem foi algo fantástico, né? Sem falar que eu tô até pulando, né? A trajetória. Tudo que aconteceu com o Bahia, né? Bahia perdendo jogos ali contra São Paulo, Bahia perdendo pro América Mineiro. O Vasco até conseguiu um empate ali, né? Contra o Atlético Paranaense, algo único, mas a gente também teve sequências aí de resultados negativos, né? Perdemos pro Grêmio e tal. Então, o campeonato, cara, ele foi se formando ali até o final, até a última rodada. E chegou ontem, né? Bastava a gente vencer o Bragantino pra gente continuar na Série A. Mas eu, né, como não estava assistindo o jogo do Vasco, resolvi assistir o jogo do Atlético Mineiro e o Bragantino, cara. Cara, impressionante, cara. O Atlético Mineiro não jogou... Atlético Mineiro contra o Bahia. O Atlético Mineiro não jogou absolutamente nada, cara. Nada. E chegou em determinado momento que o Bahia fez 3-1. E eu fui assistir o jogo do Vasco, cara. Cara, e ali... Parece que todo esse momento que eu fiquei sem assistir jogos do Vasco, ficou concentrado uma energia tão positiva. Eu fui assistir o jogo do Vasco com coragem, cara. Vambora, vai dar. E no momento tava 1-1, a gente tava sendo rebaixado, cara. A gente tava sendo rebaixado, sabe? Então naquele momento, cara, que eu começo a assistir, o jogador do Bragantino foi expulso. E o Vasco em cima, o Vasco em cima. Saiu uma bela jogada do Paulo Henrique. Inclusive, o Paulo Henrique fez uma excelente final de temporada, né? Uma jogada ali do Paulo Henrique, ele cruzou, o Serginho conseguiu cabecear, o herói improvável, né? E com todos os outros jogos, o Santos que ninguém esperava, né? E no final das contas a gente conseguiu ficar na Série A, né, cara? Então foi algo mágico. Pra mim foi algo que eu acabei de falar com vocês. O Vasco cavou minha boca. E dessa vez cavou minha boca pra felicidade, sabe?
Eu que já tava ali, a gente viveu um altos e baixos nesse campeonato, cara. A gente começou lá ganhando 2 jogos, logo após a gente começou ganhando 2 jogos, a gente ganhou do Atlético Mineiro, a gente empatou contra o Palmeiras depois, né? A gente começou ganhando, empatando, mas bons resultados contra times muito fortes, né? Logo depois a gente começou a perder. Em determinado momento ali, logo após o jogo contra o Goiás, que teve aquela confusão no São Januário, eu larguei, cara. Falei, não vai dar. Eu me emocionei, quem me acompanha aqui no canal sabe, fiz um vídeo emocionado aqui, não vai dar. Chegou o Ramon Dias, voltou a trazer esperança pra gente com as palavras dele. Um excelente técnico, vitorioso, com os jogadores que chegaram, né? Payet, a gente tem o próprio Maicon, que eu duvidei, mas o Maicon ajudou bastante a gente. Sabe, o próprio Serginho Kosovo fez um gol contra o Atlético Mineiro e fez esse gol contra o Bragantino, né? Então o Vascaíno, ele voltou a ter esperança. Então a gente voltou a subir. Mas logo após a gente voltou a perder, cara, a esperança. Muitos vascaínos, outros acreditaram. Sim, outros vascaínos continuam acreditando. Mas eu, muito por ter vivido intensamente esses 4 rebaixamentos, eu ficava sempre com o pé atrás. Mas dessa vez, graças a Deus, deu certo. E ontem, vamos dizer assim, a gente conseguiu terminar o Campeonato Brasileiro subindo, né? Se é uma montanha-russa, a gente conseguiu terminar com o carrinho da montanha-russa subindo. E graças a Deus, cara, graças ao bom Deus, o Vasco continuou na Série A, cara. E que a gente tem um 2024 muito bom, né? E já começamos quente, né? Com a saída do Paulo Brax, cara. Então, rapaziada, é o seguinte, eu tinha até anotado algumas coisas aqui, só dando uma pincelada, obviamente, eu vou voltar a fazer vídeo, né? Vou falar muito sobre o nosso futuro, né? Mas dando uma pincelada aqui, eu ia comentar sobre Paulo Brax, cara. Eu ia falar isso. Eu anotei aqui antes de sair a notícia. O Paulo Brax tem que sair, cara. Precisamos de pessoas vitoriosas, precisamos de jogadores vitoriosos, precisamos de um técnico vitorioso, o Ramon Dias, ele tem que continuar, e precisamos de um diretor de futebol vitorioso. Chega de amadorismo, chega de estudante. O Paulo Brax, sim, apesar de tudo, todas as críticas, querendo ou não, ele ajudou a formar esse time que salvou a gente da Série B, né? Mas o Paulo Brax, eu sinto que no meio do futebol, eu olhando de longe, ele é um estudante, cara. Ele é um estudante que ele tá aprendendo. Ele tá aprendendo. Mas o Vasco não precisa de estudante, o Vasco precisa de gente pronta. Pronta. E a gente lembra que jogadores também tem que sair. Eu fiz uma lista rasa aqui, mas com certeza tem mais jogadores. Capasso, Bambu, Miranda, Jefferson, que nem chegou a jogar, ficou só um jogo no banco, né? Zé Vitor, Base. Base também tem que ser dispensado, cara. Alex Teixeira, Orediano é uma verdadeira caixa preta, né? A gente não sabe o que esperar do Orediano. Então, vamos ver o que vai acontecer no nosso futuro, né, galera? Mas eu estou muito feliz. Eu errei. O Vasco está na Série A. O Vascaíno, acredito eu, que está leve. O Vascaíno hoje está tendo um dia muito bom. Ah, mas o Vasco não conseguiu vaga numa competição sul-americana, irmão. Você lembra de uma coisa, o Vasco, se eu não me engano, chegou a ficar a 8 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, cara. Isso é muito absurdo. Isso é um grande trabalho, cara. A gente compara até com o nosso rival aqui, o Fluminense 2009, acho que chegou a ser pior, mas o Fluminense também, aquele momento foi um momento de arrancada. O Fluminense quase foi rebaixado em 2009, conseguiu dar uma arrancada, conseguiu se salvar na última rodada. Igual o Vasco, a gente conseguiu se salvar na última rodada. E que agora a gente, deslanche, cara. Vamos lá, dá pra manter algumas pecinhas ali, vai contratando outros jogadores, porque aquilo também, a gente não pode dispensar todo mundo, porque atrapalha muito fazer reformulação completa, né? Mas a gente mantém ali quem dá pra manter, sabe? Léo Jardim, o Piton, cara, excelente. Cara, o Piton, ele fez um campeonato muito bom, até nas partidas que a gente perdia, você olhava assim e falava, pô, cara, o Piton tá jogando bola. Acho que o único jogo assim que eu questiono o Piton foi naquele jogo contra o América Mineiro. Tirando esse jogo, cara, no geral o Piton é excelente, entendeu? Então Léo Jardim, Piton, Verrete dá pra manter, sabe? O Gabriel Peck, eu acho que dá pra manter. Então a gente tem uma basezinha ali e vai trazendo jogadores pra agregar. Mas isso aí a gente vai conversar muito sobre isso. Porque tem agora dezembro, tem janeiro, é uma época leve do futebol, é uma época que a gente não se estressa. Obviamente a gente ama ver o Vasco dentro de campo, mas é uma época que a gente não se estressa tanto, né? Então galera, eu tô leve, é aquilo. Eu acho que foi mais um desabafo, sabe? Foi mais tirar um peso das costas do que ficar comemorando, como se fosse um título. Não, é um desabafo. Saiu. E conseguimos, cara. E esse ano foi um ano muito difícil pra mim aqui no canal, porque, cara, eu sempre fui muito a fundo ao Vasco, mas como eu criei o canal, sempre pesquisando as notícias ali, então eu vivi isso com intensidade, cara. Eu fiz uma entrevista com o Cabo da CEO, muito importante. Inclusive eu mandei uma mensagem pra ele no WhatsApp. Cabo da CEO muito importante nessa permanência nossa na Série A, né? Por todo o clamor, acreditou num momento onde ninguém acreditava, sabe? Fez ali o que ele tinha que fazer, obviamente com a fé dele, cada um com a sua fé. Mas eu acho que foram tijolos, cara.
Torcedor excelente, eu botando sempre São Januário. Então sempre te jogos, o torcedor, ali o Cabo da Ciolo fez a fé dele, que eu achei muito importante. O Ramon Dias, jogadores também. E aquilo, a gente critica muitos jogadores, eu quero que muitos saiam. Mas ao mesmo tempo eu falo, esses caras tiveram culhão, mano. Esses caras tiveram culhão. O próprio Serginho, cara. O cara não jogava. Ontem o cara entrou rabiscando. O pouco que eu vi dele. Sabe? Inclusive, graças a ele, o jogador do Bragantino foi expulso. Graças a ele fez o gol, né? Então, rapaziada, é isso. Vídeo, notícia bombástica. Paulo Brax está fora. Vamos. Então, rapaziada, é isso. Tamo junto. Deixa o like aí, se inscreva no canal. E vambora, que tem mais Vasco por vir aqui no canal Complexo Vascaíno nos próximos dias. Tranquilo? Então é isso, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Valeu.